Olha, vamos falar de algo que me parece bem interessante e começa a ser também já tradição no nosso programa. Sim. Vamos falar de Reiki. Sim. E da terapia que neste caso está a ser então um sucesso não só lá fora, mas também já em Portugal, em determinados hospitais, neste caso o Hospital de São João. E connosco aqui em estúdio eu conto com a presença de Sónia Gomes, da Associação Portuguesa de Reiki. Olá, Sónia. Muito obrigada Mais uma novamente. vez, sim. E Zilda Alarcão, enfermeira do Hospital São João. Olá, viva Zilda, bem-vinda também, muitíssimo obrigado pela presença. Vamos lá então falar do Reiki e da importância também desta terapia complementar em diversos setores da saúde, nomeadamente em doentes oncológicos. Há de resto um estudo. E o Reiki é, e se me permite Zilda, vou começar pela Sónia, porque é a presença assídua semanalmente e portanto depois também estará à vontade, terá vontade para iniciar conversa com a Zilda nesse sentido. Colocamos aqui mesa aberta para falarmos sobre este tema, mas é muito bom perceber que há abertura, pelo menos para experimentar e depois perceber que existem benefícios, não é, nesta terapia complementar. Exatamente. Nesse aspecto temos muito a agradecer à enfermeira Zilda Alarcão, que foi a primeira pessoa em Portugal a realizar um estudo científico no Hospital de São João, na altura em que era responsável enfermeira-chefe no setor supervisora de hemato-oncologia. E, portanto, será a pessoa mais indicada para falar dos benefícios nos doentes oncológicos, baseado no estudo que fez no Hospital de São João. Falemos então desse estudo e dos resultados que são reveladores dos benefícios, não é, enfermeira? Portanto, entre 2007 e 2009 desenvolvi esse projeto de investigação e num serviço específico, o serviço de hemato-oncologia do Hospital de São João. E às vezes há grandes confusões porque foi direcionado para esse tipo de doentes com doença oncológica do sangue, nós chamamos de doenças do sangue. Posso só perguntar o porquê? Não, só tentar perceber o porquê desse estudo. Conhecia bem o Reiki? Sim, portanto, percebeu que existia... era já, ainda não era mestre de Reiki, mas já era reikiana. E se me pergunta isto, acho piada, porquê? Porque é que eu escolhi isso? Eu tinha, entretanto, metido os meus papéis para a apresentação e disse, bom, como isto é fora das horas de serviço, vem à apresentação, eu fico muito mais livre. E pelos vistos os recursos humanos disseram-me que se a enfermeira vai no estante, não sei o quê. Bom, a minha apresentação demorou 2 anos, foi tanto tempo quanto aquele que eu estive a fazer o projeto de investigação. Quer dizer que coisas do nosso país, depois das horas de serviço, ainda ia para... Pronto, porquê é que eu escolhi isso? Porque a minha formação, eu sou da especialização em enfermagem médico-cirúrgica com opção em oncologia, primeiro. E, portanto, eu queria escolher uma formação, um serviço que fosse nessa área. Pronto. E, por outro lado, eu ajudei até à morte 2 pessoas muito queridas e trabalhei também no Instituto Português de Oncologia, que foi o meu pai e a minha irmã que morreram com cancro. Portanto, eu teria de andar por essa área. Depois encontrei... Uma vez que era reikiana... Uma vez que encontrei, de facto, no serviço de hemato-oncologia uma grande abertura para começarmos e iniciarmos um projeto que, como vocês disseram muito bem, de facto foi inovador, mas que necessitava, à partida, num hospital central com aquela dimensão, que fosse bem acolhido, porque senão as experiências as portas fechavam-se. Mas os portugueses, por norma, desculpe interrompê-la, são um bocado desconfiados quando falamos em determinadas... E falámos disso já na semana passada. Pois, e o que é que eu tentei? Bom, eu vou apresentar um projeto com a cabeça de tronco de pimenta, vai ser submetido à Comissão de Ética. Se passar, passou. Se não passar, pronto. Amigos comandantes, que nos dizemos aqui, não é? Claro. Pronto, tive muita colaboração de toda a gente, desenvolvi durante 2 anos, foi possível ter uma amostra que me podem perguntar, bom, a amostra não é assim muito grande, pois não. É de 26 doentes do grupo de estudo e 19 do controle, que fiz 254 terapias, se não estou em engano, tenho para aqui, mas posso corrigir. Sim, mas não é uma quantidade precisa, quer dizer, não é. Mas o que é que acontece? Acontece é que os doentes entravam no estudo uma vez enquanto internados, certo? E a média em cada internamento, é só para vocês verem, a média são doentes que estavam
numa área de isolamento com uma quimioterapia muito agressiva, era uma média de 31 ponto qualquer coisa. Portanto, eu durante 31 dias em média seguia esses doentes 2 vezes por semana, a horas perfeitamente marcadas, e fazia a terapia. Bom, eu funciono assim, já tenho falado com a Sónia sobre isso. Acho que tem que sempre estabelecer, antes de cada terapia, um sentimento empático, com forte intuição, no sentido de irmos resolvendo os seus problemas. Ou seja, aqueles doentes, que é preciso saber isso, os doentes normalmente não têm sintomatologia prévia, ou têm uma sintomatologia que não valoriza, é um cansaço, ou é um mal-estar, ou não sei o quê, mas depois vão fazer umas análises, ou de rotina, ou porque... Alguém disse, olha, mais vale fazer. Sim, Pronto, melhor. e então de manhã estão a trabalhar e à tarde estão no centro do Hospital de São João e não voltam a sair. Portanto, naturalmente, estas pessoas são extremamente revoltadas. Quer dizer, tu estava É de uma bem. violência, claro. Caem ali abruptamente, como eu já uma vez disse, e depois é como boom, parece Claro. que é tudo. E tem que iniciar logo, imediatamente, uma quimioterapia que é agressiva. E ficam ali 30 e tal dias fechados num quarto, é preciso dizer, com redução de visitas, porque se pretende que as suas defesas vão diminuindo e não pode haver oportunistas no sentido de haver muitas pessoas ali que vão infectar o doente. Portanto, são doentes que estão muito isolados. Porquê? Porque têm o seu familiar direto e têm restrição de visitas e têm os profissionais. Portanto, tudo que venha, nomeadamente o Reiki, pronto, independentemente do consentimento informado, que era necessário, e de acederem, estarem em completo bem-estar físico, mental, ou seja, estando no espaço e no tempo orientados, podiam integrar. Bom, então, o que é que eu fiz? Para validar a minha experiência, eu utilizei o instrumento de colheita de dados, porque a investigação obrigava-me a isso. E escolhi um instrumento de colheita de dados que avalia exatamente a qualidade de vida e é um instrumento de colheita de dados da Organização Mundial de Saúde. O doente, quando entrava, era-lhe pedido para preencher esse questionário, e depois, no momento da saída, voltava a preencher esse questionário, o mesmo questionário, mas quais foram as alterações que eles tinham. Pronto. E depois, esse tratamento de dados é que veio provar que efetivamente existe eficácia, segurança e eficiência no Reiki e, portanto, de uma forma global, os doentes que fizeram Reiki, os doentes hemato-oncológicos, têm melhor qualidade de vida. Portanto, isto foi as conclusões do estudo. Sim, e sente-se, sobretudo no que diz respeito à redução dos sintomas da quimioterapia, que muito agressiva, é por aí que os doentes sentem melhorias, sobretudo com a prática do Reiki? Pronto, uma das coisas no início eles sentem, de facto, primeiro, mais confiantes. É necessário primeiro que eles confiem na equipe. Claro. E depois comecem, de certa forma, a separar o que eu costumo dizer, as coisas importantes dos menos importantes. Eles começam, é preciso diminuir os padrões de ansiedade. Sim. E a seguir criar padrões... Minimizar aquele impacto brutal e violento que há pouco a enfermeira falava, que é estar de manhã a trabalhar e à tarde cair no hospital e não sair mais. E nós não sair mais e depois às vezes... Aceitar, não é? Pronto, o aceitar vai demorar algum tempo, tem que passar por acreditar na equipa. Claro. E depois a seguir acreditar em si próprio, que é um processo interior. Este processo interior que ao longo dos 30 e tal dias vai-se construindo no sentido que a pessoa é confrontada. Eu tenho uma doença e agora vou ter que me concentrar a minha atenção no sentido de valorar cada dia per si, e também é uma das filosofias do Reiki, com certeza que a Sónia já falou, é viver um dia de cada vez e ensinar que eu tenho que ter forças para esta quimioterapia ter menos efeitos agressivos, eu conseguir amanhã já fazer mais coisas do que fiz hoje. Portanto, é pequenas batalhas, step by step, dizem os ingleses, pequenas coisas que se vão construir. Aguentar melhor os efeitos secundários, nomeadamente a náusea, os vómitos, a diarreia, a febre, as dores. E muitas vezes o sofrimento que é muito mais que a dor, que é um sofrimento que abrange todo o ser e que de facto aqueles olhos daquelas pessoas
perdem o brilho, começam de facto a cair. Mas foi muito, muito gratificante, de facto, os doentes, e virem tornados públicos por outros meios de comunicação social, darem a sua cara e dizerem que efetivamente o internamento com Reiki, os efeitos colaterais eram todos muito mais suaves e, de facto, passaram a acreditar num determinado tipo de valores. Isso para o investigador é muito importante, porque quer dizer que a pessoa se encontrou a si própria e que passou a perceber de vida que tem outro sentido. Porque uma das coisas que é muito interessante nós percebermos é que os doentes são confrontados com aquele boom e depois a seguir, ok, eu tenho uma doença, não posso fugir dela, e a seguir eu tenho que olhar a vida de maneira diferente. E ela olha o mesmo. Há indivíduos que são eram extremamente racionais dos números, da matemática, não sei o quê, e passaram a ter a outra componente emocional muito mais equilibrada, tem a vida ter sentido. Bom, pode estar associada à religião ou não, mas o saber que lá fora que está o filho à espera ou o marido, ou a mulher, ou alguém que seja um elo de ligação, faz com que eles, efetivamente, passem a acreditar na nova vida. Pronto, estes sentimentos são muito importantes e foram valorados sempre pelos doentes da forma, pronto, mais ou menos expressiva, porque eu apanhei todos os tratos profissionais e toda a cultura, não é? E, de facto, foi muito gratificante. Eu não sei se respondi ou se já me perdi. Não, respondeu, porque quer nos efeitos secundários da quimioterapia, quer, de facto, no impacto que os doentes sentem na violência da notícia e da forma como as coisas todas acontecem, para que se equilibrem eles próprios, para que acreditem na equipa, que acreditem neles próprios, e depois a ajuda que o Reiki pode dar, esta terapia, que não substitui outras terapias, é uma terapia complementar, claro, é só ao tratamento instituído, ao tratamento, é uma ajuda grande. Hoje em dia, no Hospital de São João, Sónia, julgo que os doentes têm também, ou a enfermeira, têm a aplicação de terapia Reiki, não é? O projeto acabou em 2009. Depois, os doentes que estavam internados fizeram uma petição junto ao Conselho de Administração para continuarem a ter Reiki. Eu voluntariei-me na altura com mais alguém, porque senão começava a ser muito pesado para ver se... Pronto, mas essa petição foi-se perdendo, a Comissão de Ética disse que sim, depois não sei o que é que aconteceu, aquele hospital é muito grande e perdeu-se. Posteriormente, em 2011, conseguimos encontrar uma porta, através da Associação de Apoio aos Doentes de Leucemia e Linfoma, que está sediada no São João, e a Associação Portuguesa de Reiki, construímos um protocolo para, numa fase inicial, também nos doentes hemato-oncológicos, irmos para o ambulatório, onde os doentes estão em regime de hospital de dia, a fazer quimioterapia, desta vez não tão agressiva. Pronto. Aqui, esse projeto foi aprovado apenas em 2012, pronto, demorou alguma coisa, e nós em setembro de 2012 começamos por ser 3 voluntários, depois 5, depois 7, agora já somos 9 voluntários, que damos apoio efetivamente a estes doentes. Bom, mas isto é muito pouco. Porquê? Porque os que nos concederam a autorização do Conselho de Administração, mais uma vez está autorizado, são 2 gabinetes à quarta-feira, a partir das 2h30, e no Hospital Dia, e é um gabinete à segunda-feira. Portanto, o que nos limita bastante, sob o ponto de vista de podermos ver mais doentes, mas uma média de que desde setembro de 2012 até dezembro de 2013, portanto 1 ano e 3 meses, conseguimos ter 31 doentes, dos quais faleceram 3, 1 emigrou, 1 desistiu e 3 tiveram alta por Reiki. Pronto, quando os doentes estão equilibrados, têm que dar lugar aos outros, mas falam voluntariamente, portanto, nós pretendemos que eles... E aceitam-me bem. Aceitam bem, porque eles no nosso protocolo, de facto está instituído que estes doentes, se voltarem a desequilibrar, eles têm prioridade em relação aos que
Claro. Ainda não começaram. Portanto, Não, o que digo é se aceitam bem logo à partida e iniciar. sim, como é que fazem? Normalmente, e isso é importante também, como é que a gente foi crescendo. Porque tivemos, de facto, o apoio da direção da Associação de Apoio aos Doentes de Leucemia e Linfoma, do qual a sua presidente, que é uma médica hemato-oncologista, que tem dado a cara por tudo isto e que, de facto, enfrenta as situações, e é muitas vezes ela que propõe aos doentes, efetivamente, se querem fazer Reiki. Claro. Porque ela também já conhece a experiência anterior, sabe que os doentes no internamento beneficiaram e, portanto, é uma mais-valia no sentido. Claro. Isto vai ser uma bola de neve. E daqui a uns anos... Eles ou vêm por ela, ou vêm ter comigo, ou vêm ter à direção, e, portanto, nós temos que ter uma informação clínica, seja a doutora Fátima Ferreira, que é assim que se chama a doutora, ou seja o doutor médico, temos uma informação clínica para sabermos o que é que o doente neste momento está a fazer, em que situação é que está. Que doentes é que encontramos? Bom, encontramos doentes em fase terminal. Pronto. Encontramos doentes que estão a fazer uma quimioterapia para poder depois ter eventualmente alta, mas é uma doença crónica, portanto eles vão ter que voltar, mas acabar com a quimioterapia e temos efetivamente outro tipo de doentes de complicações em que de facto a doença oncológica se metastizou e agora já tem mais outra coisa, mais outra. Pronto. E estes doentes vêm efetivamente então junto a nós, mas vêm também, isto custa um bocado a dizer, mas nós, não, quer dizer, o protocolo está assim, temos que o fazer assim, porque vem outro tipo de doentes, mas vêm todas as semanas ter comigo com a doutora Fátima, que são doentes oncológicos, mas nós só temos ainda vazão para estes. Sei que aquilo que dizia a Maria, e se houver essa abertura, será uma bola de neve. Haja esse apoio, haja voluntários também.